desde a década de 40 já tinha, né, gente estudando sobre a inteligência artificial. Tem outros registros anteriores a isso, inclusive, né, que já tinha gente estudando a questão da inteligência artificial. Eu lembro quando eu era criança, e isso faz bastante tempo, né? Bastante tempo. Quando eu era criança, tinha um seriado que chamava Perdidos no Espaço. E nesse seriado já tinha um robozinho, sabe? Bem típico, aquele robozinho que fala, que se comunica, que age como uma pessoa, entendeu? E isso foi lá na década de 70, mais ou menos. 60, 70, eu diria, né? Então, na verdade, já se fala sobre inteligência artificial e já se tem estudos desde muito antigamente. Só que o que aconteceu? Dizem que a década de 70 e 80 teve um apagão, né? Foram 20 anos meio que de apagão de inteligência artificial. Isso porque havia aquele medo, né? Porque teve, eu não sei se alguém de vocês já viu, é um filme bastante antigo também, um filme antigo sobre de ficção científica que chama 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, imagina que esse filme falava de 2001 como uma coisa muito distante. Então, ele é bem anterior a isso. E nesse filme, né, tinha um supercomputador e tal. Então, quando você tem um supercomputador, né, as pessoas... e esse supercomputador começou, tipo, a agir por conta própria. Então, existia um certo medo, né, das pessoas, né, de serem dominados pelas máquinas. Mas depois disso se voltou a falar sobre inteligência artificial e hoje ela está presente e hoje se sabe que ela não é apenas, né, não é apenas, não está apenas ligada a esses robôs, e sim a muitas outras praticidades que a gente tem aí no nosso dia a dia e que a inteligência artificial está presente aí no nosso dia a dia, certo? Então, vamos lá, vamos ver aonde é que a gente encontra isso, né? E para aplicar na área de negócios, que é importantíssimo, né? Então, uma das coisas assim que a gente tem que tirar da nossa cabeça é que a inteligência artificial é bastante distante, né? Parece distante da nossa realidade, mas não é. Ela faz já parte do nosso dia a dia. E a gente usa sem nem mesmo saber que é uma inteligência artificial. Por exemplo, aquele corretor ortográfico, quando a gente usa alguns termos, até nomes próprios que você usa com frequência, né? Quando você for digitar, né? Quando você digita ou começa a digitar, o teu corretor ortográfico já te sugere aquela palavra, certo? Mas como que ele sabe isso? Porque tem uma inteligência artificial por trás. Ela estuda o teu comportamento, ela utiliza até frases que você usa com frequência, certo? Essas frases que tu usa com frequência, quando você começa a digitar, ele já começa a sugerir as próximas palavras, entendeu? Isso por quê? Porque ele está estudando o teu comportamento, né? Então, teu smartphone tem uma inteligência artificial por trás, daquele corretor ortográfico, por exemplo, né? E que te ajuda aí no teu dia a dia, né? Mas o principal objetivo da inteligência artificial para as empresas é otimizar os processos, porque efetivamente eu posso mesmo utilizar robôs, né? A robótica também é apenas uma das áreas da inteligência artificial, né? E nem sempre é só inteligência artificial,
mas a robótica é com certeza uma das áreas. E também é gerar dados ou insights para uma tomada de decisão assertiva. A gente falou na semana passada sobre o data science, a coleta de dados, né? Como que a gente faz para coletar dados, né? E da importância da gente coletar e analisar dados para tomar uma decisão, certo? E a inteligência artificial é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para tomar decisões mais assertivas. Por quê? Porque a gente usa ela para coletar e analisar dados. Então, um dos principais objetivos da inteligência artificial é realmente fornecer dados, né? Para que você possa tomar aí uma decisão. Dados já analisados, muitas vezes, avaliar o comportamento, né? O comportamento dos teus clientes, né? Dos teus parceiros, o comportamento dos negócios, certo? Então, a gente pode aplicar aí a inteligência artificial. Beleza? Então, quais são as aplicações práticas, né? Como que eu posso aplicar isso lá nas empresas? Se eu tenho um comércio, certo? Comércio varejista, como que eu posso aplicar a inteligência artificial? Aí vocês vão me dizer, tá, mas assim, ó, eu não sei fazer ou utilizar aí a inteligência artificial aí para o meu negócio. Eu não sei como incluir ali, né? Então, a gente vai ver, tem algumas ferramentas que já existem, né? E que tem uma inteligência artificial por trás. Ou então, a gente sempre pode arrumar um parceiro, né? A gente falou isso várias vezes, e isso é um grande diferencial nos negócios, né? Aquilo que a gente não é bom, aquilo que a gente não sabe fazer, a gente busca um parceiro que saiba, entendeu? Então, no mundo dos negócios, é assim que a coisa funciona. Agora, assim, ó, eu não posso não entender nada do negócio, do meu negócio como um todo, do negócio da atividade-chave, atividade-fim, eu não posso não entender nada. Então, por exemplo, assim, sei lá, eu tenho um negócio de comida, mas eu entendo zero coisas de comida. Cara, né? No mínimo, você tem que entender um pouco do teu negócio. Agora, assim, ó, não entendo do uso de ferramentas. Beleza? Assim, ó, se a gente não sabe fazer, o importante é a gente querer utilizar as tecnologias para melhorar os nossos negócios. Então, se a gente não sabe fazer, acha um parceiro que saiba, certo? Então, no comércio, a gente pode usar como o chatbot, né? Que a gente já falou sobre o chatbot também, né? Que você pode usar, sei lá, num call, né? Num atendimento automatizado. Olha só, eu vou contar para vocês que eu recebi essas coisas automatizadas funcionam e funcionam muito bem. Eu tinha marcado uma sessão de fisioterapia numa clínica aqui em Nova Prata e essa sessão era hoje. Ontem eu recebi uma mensagem automática da clínica lembrando da sessão que eu tinha marcado, o horário direitinho, para quem que era, quem é que tinha feito. Nossa, uma recomendação toda. E ainda vem assim, ó, mensagem automática, certo? Então, assim, você não precisa estar o tempo todo ali respondendo, bota mensagens automáticas. Ó, nesse caso, por exemplo, é uma clínica. Inclusive tem a Camila e Letícia, né? Camille. Ai, agora não sei se é a Camila ou a Camille. Camille. A Camille e a Letícia, o negócio delas é uma clínica. Ó, isso dá para ser usado. E não é tão difícil assim, entende? Então,
assim, quando a pessoa liga, por exemplo, para tirar uma dúvida, né? Se eu estou usando o chatbot, eu posso utilizar para resolver problemas, para reclamação, principalmente para resolver problema, certo? Recomendação de produto. Se eu tenho uma loja virtual, um negócio online, né? Que eu estou usando um e-commerce, quem nunca, né? Quando a gente faz uma compra, ele sugere outra. Ah, mas eu não tenho um negócio online, o meu negócio é físico. Ué, mesmo físico, eu posso fazer oferta de produtos complementares, certo? Pode ser através de dispositivos, pode ser também inteligência não artificial, né? E aquele atendimento personalizado também, né? Mas eu posso ter dispositivos instalados, inclusive nos pontos de venda físicos. Então, assim, não é porque eu tenho um negócio físico que isso não se aplica. Também se aplica, certo? E, principalmente, a avaliação do comportamento do consumidor. Se tem uma coisa que gera bastante negócio, é a gente entender o comportamento do consumidor, né? E usar uma inteligência artificial para estudar o comportamento do consumidor, né? Como o nosso corretor faz estuda o nosso comportamento e já sugere as coisas baseado naquilo que você está acostumado, né? Se você usar uma inteligência artificial, você consegue detectar até movimentos da face, né? Reconhecer aqui se a pessoa está feliz, não está feliz e esse tipo de coisa. E, principalmente, os padrões de compra, padrão de compra de um consumidor. O que ele está acostumado a comprar, certo? O histórico dele de compras. O que ele busca, o que ele mais busca na internet, por exemplo. Que tipo de coisas, que tipo de produtos esse consumidor está buscando na internet, certo? Isso é bem interessante. Ah, mas eu não tenho um negócio na internet, tenho um negócio físico, né? Também pode ser usado, certo? Pode ser usado mesmo assim. Bom, uma das grandes aplicações também da inteligência artificial é na segurança da informação, certo? Hoje, por exemplo, aqui no Brasil já tem até uma lei que fala, uma lei de segurança de dados, né? A Lei Geral de Proteção dos Dados, principalmente os dados pessoais, né? Você sabe que os seus dados pessoais, eles não podem ser compartilhados, vendidos ou entregues para quem você entregou esses dados, eles não podem vender, compartilhar os teus dados, porque isso é crime hoje no Brasil. Hoje é crime, tem uma lei para isso, inclusive. Então, com a crescente, com o home office crescendo, né, que isso é uma das coisas que, inclusive, a gente já viu em outras aulas, né, que tende a ficar ou a se tornar bem maior do que era depois da pandemia, né? Imaginem vocês que a pessoa está trabalhando em casa, tá? Está trabalhando ali da sua casa. Agora, como é que a empresa vai saber? Porque é o seguinte, quando você trabalha de casa, se a pessoa está trabalhando de casa, né, de alguma forma, né, principalmente grandes empresas ou corporações maiores, né, você precisa acessar os dados da empresa, o sistema da empresa, da sua casa. Quando você está dentro da empresa, né, quando você está dentro da empresa, você está protegido porque você está ali conectado com um cabo e tal, né? Mas quando você está em casa, a empresa precisa ter um mínimo de segurança, né? Então, existem essas formas, né, de identificação para a pessoa, para que a empresa saiba que realmente é você. Então, tem, sei lá,
reconhecimento facial, a leitura da íris, a leitura digital, certo? Isso tem uma inteligência artificial por trás, certo? Agora, às vezes até combina dois desses artifícios para você conseguir entrar no sistema da empresa. Porque isso, gente, é um problema muito sério. Porque a empresa, quando você tem um sistema interno da empresa, você tem que proteger esse sistema. Tem que proteger do ataque de hackers, tem que proteger do roubo de dados, sequestro de dados. Vocês sabiam que existe sequestro de dados de empresa? Então, por exemplo, assim, ó, um hacker, né? Não vou aprender a fazer isso, pelo amor de Deus, né? Que isso é crime. Um hacker acessa os dados de uma empresa, ele rouba esses dados, ele dá um apagão, por exemplo, na empresa, certo? Dá um apagão na empresa e depois ele exige um valor, por exemplo, para retornar. Isso se chama sequestro de dados. É crime isto. Mas existe, então as empresas têm que se proteger e têm que proteger os seus dados, tá? Para não estar sujeito a esse tipo de coisa. Alguém que entre aí no seu sistema e bagunce todo o seu negócio, bagunce os seus dados, né? Que consiga, sei lá, fazer alguma coisa aí no seu banco de dados para ou destruir, ou bota um vírus, desprotege, é complicado. Então, a inteligência artificial serve, inclusive, para isso. Principalmente nesses meios de identificação, né? Que é reconhecimento facial, decodificação de íris, essas coisas aí, é bem babado. Né? Quando a gente for estudar as formas de pagamento, a gente vai falar bastante sobre reconhecimento facial, que hoje está bombando esse negócio de reconhecimento facial. Certo? E recursos humanos, né? Então, às vezes, quando uma empresa precisa contratar uma pessoa, né? Vocês sabem que assim, ó, o processo de contratar uma pessoa, de selecionar os currículos, de entrevistar, de fazer isso tudo, às vezes é bastante demorado e custa para as empresas. Então, existem empresas especializadas em fazer esse tipo de coisa, ou pelo menos de te dar os principais currículos. Você diz assim para a empresa, por exemplo, eu sou uma empresa e quero contratar um engenheiro, certo? Então, eu dou aqui o perfil de pessoa que eu quero. Eu passo o perfil para essa empresa. Então, o que acontece? Eles têm lá, sei lá, 2, 3, 5, 10, 20 mil currículos nessas empresas especializadas. O que eles fazem? Eu dou o meu perfil, tem uma inteligência artificial por trás, ela faz a opção e eu não preciso entrar lá e ter, sei lá, analisar 500 currículos para encontrar aqueles que se adaptam mais ao meu perfil. Eu já tenho essa empresa que fez isso, em poucos minutos você tem os currículos aí do perfil que você precisa. Então, você tem aqueles poucos que você vai realmente entrevistar, né? Então, é bem, bem interessante. Então, essa utilização aí para recursos humanos. Compreensão de comportamentos, né? Principal utilização da inteligência artificial é na compreensão de comportamentos, certo? Então, ao aplicar aí uma inteligência artificial, principalmente comportamentos dos clientes, assim, mas não é ruim você ficar estudando o comportamento, se é do seu cliente, não. É bom que você conheça o comportamento do seu cliente. Como é que ele está se comportando, né? Quais são as dores,
as necessidades, as expectativas, o que ele gosta, o que ele curte, o que ele não curte, né? Então, é bem legal, porque assim, ó, você usando aí uma inteligência artificial para estudar esse comportamento, você já consegue separar, por exemplo, aquele público. Quando a gente falava em segmentação, né, de clientes, é exatamente para entender aquele público, aquele segmento de clientes que mais se adapta à tua empresa, ao teu negócio, aqueles que realmente vão comprar de você, certo? Geração de dados também, né? Quando a gente fala em concorrência, né, a gente já falou na aula passada, né, que um dos grandes diferenciais das empresas é elas captarem dados e utilizarem esses dados para tomar decisões de forma mais assertiva, mais rápida, mais eficiente ou mais eficaz, né? Então, quando a gente usa uma tecnologia para fazer isso, que normalmente é uma inteligência artificial ali por trás, aí vocês vão dizer, mas eu não sei fazer isso. Como que eu vou fazer isso aqui para minha empresa? Alguém vai saber fazer, você não precisa você mesmo fazer, né? Aliás, quando a gente começa, é importante que a gente saiba que isso aqui existe. Quando você começa, sei lá, eu tenho meia dúzia de clientes, precisa de uma inteligência artificial para estudar o comportamento, às vezes no começo não. Mas quando o negócio começa a crescer, você não consegue mais fazer isso. Aí utilizar uma tecnologia, uma prática de inteligência artificial é interessantíssimo, certo? Para qualquer negócio, né? Qualquer negócio. Claro que, assim, por exemplo, analisar comportamentos, quando você está com um negócio totalmente online, é mais simples, mais fácil, certo? Porque todos os seus dados estão lá na internet. E se você tem um negócio físico, nem todos os seus dados estão lá, né? Daí você vai ter que organizar. Mas beleza, mesmo assim dá para usar, entendeu? Você pode usar aí um dispositivo, um aplicativo, né? Que consiga, assim, se comunicar com os seus clientes, mesmo em pontos físicos, beleza? Eu tenho um aplicativo da loja, certo? O aplicativo da loja, beleza. Pelo aplicativo você já sabe, já consegue avaliar o comportamento dos seus clientes, mesmo que seja só para fazer compra no local físico. E outra das aplicações práticas, né, da inteligência artificial nas empresas é para fazer previsões, né? Então, assim, uma coisa é você analisa o comportamento é passado, né? É baseado no comportamento das pessoas, né? Você consegue analisar como é que as pessoas estão se comportando, mas é baseado em ações, né? Ou em dados que se coleta, né, de alguma forma. Mas uma das grandes aplicações é para prever o futuro. Tá, mas como assim prever o futuro? Como assim prever o futuro? Né? Então, o que se pode usar a inteligência artificial? Eu queria fazer um lançamento, né? Então, eu faço vários cenários e boto uma inteligência artificial para analisar, né, os resultados desses diferentes cenários. Como é que seriam os resultados, os possíveis resultados para cada um desses cenários que eu vou colocar aí para fazer uma campanha de marketing, por exemplo, né? Então, essa é uma das grandes aplicações também da inteligência artificial. E falando em previsão, né, uma das primeiras
aplicações da inteligência artificial para previsão é na previsão do tempo, né? Então, o primeiro, o supercomputador Watson da IBM, né? Ele existe até hoje, né? O Watson ainda está em funcionamento. Mas a primeira previsão do tempo feita por uma inteligência artificial, porque imagine a quantidade de dados que você tem para fazer uma previsão do tempo, né? Você tem que, sei lá, estudar as marés, os ventos, as nuvens, né? A direção dos ventos, tudo que existe próximo ao redor, uma visão macro, depois micro, né? Numa macro região, numa micro região, né? Como que você faz isso sem ter uma inteligência artificial por trás? Então, se você utiliza aí uma tecnologia, uma inteligência artificial, que analisa todos esses dados e dá uma previsão, beleza. A gente pode perceber que hoje em dia as previsões do tempo elas são bem mais assertivas. Se você pegar o teu celular aqui, você tem a previsão do tempo para toda a semana, certo? Aí você olha lá, nossa, vai chover toda semana. Você olha amanhã, já mudou. Por quê? Porque isso aqui eles fazem em tempo real. Então, a leitura dos dados, ela é feita em tempo real. Então, isso vai mudando, né? Não, porque assim, ó, antes eu estava medindo numa condição, depois eu estou medindo numa outra condição. Mas a previsão do dia, em geral, ela funciona. Em geral, funciona, né? A previsão do tempo. Temperatura, né? Se chove, se não chove, né? Até a quantidade de chuva. Às vezes a gente só olha lá, não, está previsto chuva e não choveu, certo? Mas se você for no detalhe, eles dão os percentuais de probabilidade de chuva. E nem sempre ele é 100%. Às vezes, se você olha lá, tinha assim, ó, 50% de chance de chuva. Ok, 50%. Não choveu, tá nos outros 50% que não estava previsto. Mas quando está lá 100% de chance de chuva, pode contar que chove. Certo? Então, é bom a gente olhar isso também. Tá bem? No ensino, né? Cada vez mais a gente tem aplicativos, né? Para ensino remoto. Só que o ensino remoto não é esse conduzido por um professor como a gente está fazendo aqui. Aqui a gente tem simplesmente uma aula em online, à distância, certo? Mas é uma aula tradicional. Ela é conduzida por um professor. Mas já existem, né, aulas que não são conduzidas por professores, e sim por uma máquina, por um robô, né? Por uma inteligência artificial. Então, está usando uma inteligência artificial como professor. Né? Como exemplo disso, tem aqueles aplicativos de ensino de idiomas, né? Tem vários no mercado aí, né? Que são aplicativos que você usa para aprender idiomas. Não tem um professor ali, certo? O próprio aplicativo aí, ele vai acompanhando o teu progresso. Então, ele tem uma inteligência artificial que estuda o teu comportamento, o teu progresso, e vai... Tanto que assim, ó, se você não atinge o nível, ele te faz voltar. Ele não te deixa passar adiante. Então, isso tudo é assim, como se você, sei lá, fiz uma prova, fui mal, tenho que recuperar. É isso. Ele estudou o teu comportamento. Isso aí não serve para todo mundo, serviu para você, certo? Então, isso é uma inteligência artificial por trás do ensino. E isso tende a ser cada vez maior, né? Esse uso da inteligência artificial para aprendizagem, para o ensino, né? Que não seja feito por professores. Nas séries iniciais é mais difícil um pouco, porque as crianças precisam também daquela interação, sabe? Aquela socialização e tal. Mas no ensino de adultos está cada vez mais sério esse tipo de coisas, né? Tem algumas vantagens, né? Da gente ter lá 24 horas por dia, né?
7 dias por semana, eu faço no horário que eu quiser, no tempo que eu quiser, no dia que eu quiser, certo? Isso é umas vantagens. Mas isso se aplica muito para adultos, né? Para crianças é mais complexo um pouco o negócio, né? Então, para o uso da inteligência artificial, usa o learning machine, o machine learning, né? Que é o aprendizado da máquina, e o deep learning, que é o aprendizado profundo, certo? Então, na verdade, para você, para que uma inteligência artificial possa te ajudar a analisar os dados, né, a compreender comportamentos, analisar comportamentos, ela precisa aprender, né? E aí existe essa tecnologia que é o machine learning ou o deep learning. O deep learning é a aprendizagem mais profunda, né? Então, qual que é a diferença, né? Entre um e outro, né? O machine learning é o que é o mais utilizado, né? Ele faz o uso desses algoritmos, né? Que organizam os dados, reconhecem padrões, fazem análises, até pequenas predições. O deep learning, que é a aprendizagem profunda, né? Já é uma tecnologia que aproxima muito, né? A máquina ao cérebro humano. Sabiam que o cérebro humano tem tantas conexões, são trilhões de conexões existem no cérebro humano que nenhuma máquina conseguiu até hoje reproduzir. E outra coisa, né, quando a gente fala em conexões, né, quando a gente usa uma inteligência artificial, o que faz quando você faz uma pergunta? Ele analisa, né, rapidamente, só que para analisar aqueles dados todos que estão lá e todas as conexões que estão lá, ele gasta uma quantidade de energia gigante. E o cérebro humano não gasta essa energia toda. E tem trilhões de conexões. Só que existe também, né, a questão de que o cérebro não utiliza todas essas condições para qualquer coisa que você busque lá no teu cérebro. Ele utiliza algumas. E muitas vezes ele, inclusive, te engana, né? Ele te engana. Então, eu tenho as conexões lá, mas a gente não usa todas elas ao mesmo tempo. Senão, a quantidade de energia que você gastaria seria gigantesca. Então, não se consegue hoje fazer essa quantidade de conexões que tem no cérebro humano para uma máquina, né? Por causa também da quantidade de energia que isso gasta para conseguir fazer essas conexões todas, né? Mas já existem aproximações, né? Ou imitações da rede neural do cérebro humano, né? Não com todas as conexões que tem, porque são muitas, certo? Mas que já se aproxima mais daquilo que é o cérebro humano e que pode realmente ter um aprendizado um pouco mais profundo, certo? Então, na verdade, não é bem uma diferença que existe entre o machine learning e o deep learning. Uma complementa a outra, né? O machine learning é a base para o deep learning, que é a aprendizagem mais profunda. Parece lógico, não parece? Né? Um aprendizado da máquina e outro aprendizado profundo da máquina também. Beleza? Mas, né, por outro lado, a gente tem grandes desafios, né, para o uso da inteligência artificial, né? Cada vez mais a gente está usando, né, na automação dentro das empresas, automação de produção, né? Os GPS é uma tecnologia com inteligência artificial.
Os carros autônomos também é inteligência artificial. Os chatbots também usam inteligência artificial, né? Isso são só alguns exemplos, tem muitos outros e a gente vai ver mais alguns aqui, né? O nosso negócio não é esgotar aqui todas as utilizações aqui da inteligência artificial, mas sim deixar aí plantada uma sementinha em vocês de que a inteligência artificial não é uma coisa tão distante da nossa vida e do nosso dia a dia, e que a gente pode sim utilizar mesmo em negócios menores, certo? Mas a gente precisa estar atento também aos grandes desafios e naquilo que pode dar errado, certo? Uma das coisas que pode dar errado é da leitura errada de dados, certo? A gente só tem uma boa análise de dados se a gente tiver dados bons e confiáveis, certo? Nem sempre as empresas têm dados, os dados das empresas são bons, né? Eu tinha um colega de trabalho, isso há décadas atrás, né? Que ele dizia assim, né? Na época em que estava se começando a utilizar a informática, né? Ou a tecnologia da informação, ou que a gente estava começando a usar computadores nas empresas, né? Para auxiliar em várias funcionalidades dentro das empresas, né? Então, esse meu amigo, ele dizia, e isso continua tão atual, que a gente não pode esquecer. Ele dizia assim, ó, uma empresa desorganizada com um computador, ela vai continuar sendo... se você implementar, né, a computação ou a tecnologia da informação dentro de uma empresa desorganizada, ela só vai ser uma empresa desorganizada com um computador, certo? Assim como a inteligência artificial não vai organizar os teus dados se eles estão desorganizados. Se o dado é ruim, ela vai ler o dado ruim, certo? Então, a gente precisa limpar os dados e saber exatamente da onde que a gente quer que colete esses dados, certo? Se eu mandar coletar de qualquer lugar e que o dado não é bom, não é confiável, a análise vai ser ruim, certo? E outra coisa é quando a gente quer implantar e não tem o devido planejamento. Às vezes a gente diz assim, mas é que o concorrente já tem, então eu quero fazer também. E aí você não planeja, não chama um profissional que conheça do assunto, né? E aí você não planeja e o tiro sai pela culatra, né? Então, você precisa, né? A inteligência artificial é muito bom, ela ajuda muito, né, nas empresas, mas a gente tem que tomar cuidado para as coisas não saírem do controle, né? Para não ter esses problemas, né, na hora da implantação. Beleza? Outra coisa que é importante levar em conta é sempre ter um acompanhamento humano, né, na implementação da inteligência artificial nos negócios, certo? Isso aí é interessante, né? Eu lembro que uma vez eu vi numa empresa, tinha um cartaz na parede aí que dizia o seguinte, ó, tem gente atrás da máquina. Então, é isso. Quando a gente fala de inteligência artificial, é bem isso. Tem gente atrás da máquina, né? Então, por mais que a gente ache, né, que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, em algumas coisas substitui mesmo, né? Que é o nosso próximo assunto, né? A questão ética, em alguns trabalhos substitui mesmo, principalmente naquelas funções repetitivas, por exemplo, que existem dentro das empresas, né? As linhas de montagem, a indústria automotiva que fez um movimento muito grande de robotizar e tal, para aquelas funções mais repetitivas, né? E substituiu a mão de obra humana por máquinas, né? Por robôs e tal. Então,
Agora, assim, se a gente for pensar, né, essas atividades repetitivas, esse trabalho em atividades repetitivas, ele realmente poderia ser feito por máquinas e deixar as pessoas, né, para atividades mais nobres, nas quais você precise pensar, planejar, né, discutir, tomar decisões e etc., certo? Só que, se a gente for pensar, por exemplo, num país não desenvolvido ou subdesenvolvido, a gente tem uma grande quantidade de pessoas não qualificadas e que não têm uma qualificação e que se adaptam muito bem em tarefas repetitivas. Então, eu posso causar uma grande... Eu posso agigantar a desigualdade, né? Na distribuição da riqueza, gerada aí com a substituição de mão de obra por máquinas. Pode, certo? Isso não significa que vai acontecer. E também as máquinas cometem erros também, né? E os erros das máquinas, eles são, em geral, né? Em geral, elas são levadas a errar baseada em dados, né, pouco confiáveis. Tem muita coisa de preconceito, por exemplo, né, de não incluir hoje, né, a gente tem acompanhado aí nessas questões da inclusão, né, por exemplo, se você for fazer uma seleção de pessoas, né, por inteligência artificial, você pode não selecionar uma pessoa que seja deficiente, por exemplo, né? Uma pessoa que seja deficiente. Às vezes é difícil quando você pede um determinado perfil, ele não vai te selecionar um deficiente. Mas isso por quê? Porque ele não está programado para isso, certo? Ou, assim, pode não incluir, por exemplo, a comunidade negra, indígena, né? Essas coisas todas que hoje estão daquelas minorias, né? Ou daquelas, nem sempre são minorias, mas mais sujeitos à discriminação, né? Se você faz por inteligência artificial, você pode acabar excluindo mesmo, certo? E aquele risco das armas autônomas, né? Que são controladas por inteligência artificial, certo? Quando a gente fala em arma autônoma, quando a gente fala em máquina, uma máquina não avalia questões éticas ou humanitárias, né? Então, se você programa ela para, sei lá, disparar em determinada condição, ela vai disparar sem dó nem piedade, certo? Não interessa onde que vai dar. Não interessa se tinha civis, crianças e etc., ela vai disparar, entendeu? Oi? É. Sim. É isso que dizia assim, ó, sempre vai ter alguém para apertar o botão. Estão vendo muita ficção científica. Não, e assim, agora assim, ó, o risco de tu ter uma arma programada para disparar automaticamente, às vezes você não consegue, mas assim, ó, alguém programou, certo? Quem programou aquela arma foi uma pessoa, foi um técnico. As máquinas aprendem, mas elas aprendem baseado em quê? Em dados, em comportamento. Mas tem alguém aí que aperta o botão,
certo? Agora já existe, as máquinas elas aprendem, né? Aprendem baseado no comportamento das pessoas e elas não têm, mas eu também acho que muito dificilmente a gente vai ser totalmente substituído. Em algumas funções, sim. Eu acho que algumas funções, ou pelo menos vão perder um pouco do glamour, né? Algumas funções vão perder um pouco do glamour, tipo a medicina. A gente já vai ver sobre o uso, né, na medicina da inteligência artificial, que hoje já se usa muito, certo? Então, eu acho que vai perder um pouquinho do glamour a medicina, né? Agora, sempre tem, assim, ó, alguém vai estudar, né? Como é que uma máquina vai saber para fazer um determinado diagnóstico, né, de uma doença, se alguém não estudou e colocou os dados lá dentro? Ela precisa ler dados. Esses dados vêm de onde? Quem que fez? Quem que gerou esses dados? Entendeu? Agora, que os humanos vão ter funções mais nobres, talvez sim. Talvez sim. Só que hoje ainda a gente tem uma desigualdade muito grande, né, na sociedade. Então, tá longe esse negócio, tá bem longe, né? Bem longe. Mas vamos a alguns exemplos bacanas assim de uso de inteligência artificial. Um deles é o TensorFlow, né? O TensorFlow é uma biblioteca de software, né? Ela não é uma biblioteca de livros, e sim uma biblioteca de softwares. Se bem que hoje já existem bibliotecas virtuais gigantes. Inclusive, vocês têm acesso aí à biblioteca da UPF, virtual, certo? Vocês têm acesso, tem um link aí que vocês podem acessar. É sério? Viu? Vai aprender inglês. Tu não vai fazer um intercâmbio? Oi. Ah, pede ajuda lá para a Arielle do Instituto que ela te ajuda, tá? Pede ajuda que ela com certeza te ajuda. Então, é uma grande biblioteca virtual e hoje a maioria das universidades tem, né? Como diz a minha filha, é só a URGS que tu tem que ir lá buscar os livros, né? Na biblioteca ainda, né? Mas é verdade, a URGS está... Oi. Ah, pois é. Pois é, daí, mas eu não sei, isso é permitido ou seria tipo, ah, não, o Kindle, eu tenho o Kindle instalado no meu computador e tenho no celular e no tablet também. Eu tenho o Kindle instalado, sim, sim, aham. Mas assim, ó, tu tem um computador, tu tem um Kindle, né? E eu compro alguns livros, eu gosto de livros físicos, né? Porque os livros físicos têm uma coisa que o virtual não tem, que é o cheiro, né? Já sentiram o cheiro do livro? É uma coisa interessante. É bem bom, é bem legal o cheiro. Então, alguns livros são interessantes a gente ter eles físicos. Mas normalmente os livros que eu uso para trabalho, por exemplo, né, eu compro eles digitais, né? Porque daí não são aqueles livros que você vai usar para um momento de lazer, né? E sim para trabalho. Daí eu compro eles digitais. E tem o Kindle instalado. Você baixa o aplicativo, não precisa ter o equipamento Kindle. Tem um tablet, tem um computador, baixa o aplicativo e estamos junto, né? O Kindle é gratuito. Os livros é que, por exemplo, assim, ó, você na Amazon, né? A Amazon é eh, maior vendedor de livros, certo? Aliás, a Amazon começou como venda de livros, certo?
E a maioria dos livros na Amazon você pode baixar ele digital, mas tu compra, né? Tu compra ele. Só que assim, ó, tu tem e tem, por exemplo, assim, ó, eles têm é, se você faz um plano Kindle Unlimited e aí se você assina isso, né? Eu não sei quanto é que paga porque eu nunca me interessei em fazer isso. Mas tenho, então, e tem vários livros que são grátis, inclusive, que tu pode baixar grátis. No, ou compra, mas eu compro livros por R$ 8, por R$ 5, por R$ 10, né? Depende do livro, eles são bem baratinhos. R$ 5, R$ 4 um livro, né? Depende do livro. E você, aí assim, ó, comprou, ele baixa direto no teu Kindle. Aparece direto no teu Kindle. É bem legal, bem interessante. E o aplicativo é grátis. Pode baixar grátis. Não precisa pagar, não. Então, né, não precisa necessariamente você ter o equipamento Kindle, né? Quem tem o Kindle, eles têm mais livros grátis. Quem tem o equipamento tem mais livro grátis, né? Mas, ok, dá para comprar mesmo os livros. Só eles são bem baratos. A maioria deles é muito mais barato do que comprar ele físico, né? E tem razão, né? Hã? Isso, ele não tem a luz. Eu ia dizer isso. O Kindle tem essa vantagem também, né? Ele não tem a luz, né? Que é interessante também. É interessante. A minha sobrinha que tem o Kindle, ela disse que para ela a grande diferença ela usava no tablet. Foi a questão da luz, né? Que o aparelho não tem a luz, né? Tem na Pinacoteca de São Paulo um aplicativo chamado A Voz da Arte, né? Então por exemplo, você baixa esse aplicativo e ele é um guia de museu. Tu bota o teu foninho, vai andando pelo museu, né? E ele é o teu guia. Ele te responde perguntas. Você pode fazer perguntas, ele responde, certo? É muito legal isso. Muito legal. Então, não precisa ter um guia físico, né? É um guia um aplicativo que você baixou. A Bia, né? A Bia, que é o assistente virtual do Bradesco, e que hoje, assim, ó, ela foi a primeira que teve ali, né? Mas hoje cada banco tem a sua, hoje tem trocentas, bancos, e-commerces, os marketplaces, cada um tem o seu, né? A Amazon tem um, Magazine Luiza tem outra, cada um tem o seu assistente virtual. E os bancos também, né? A maioria deles, operadoras de telefonia, de internet, né? A maioria tem também aí os seus assistentes virtuais, né? Que tiram dúvidas via chatbot, né? Até dos funcionários, né? E faz alguns serviços aí, pagamento de contas, transferência, parará, parará. Bem legal, assim. Assistentes virtuais de bancos e de outros. Essas operadoras de telefonia, a maioria delas tem também. O Teacher Advisor, né? Ele usa a inteligência artificial para ajudar os professores com recursos de matemática. Nesse caso, não é aquilo que a gente viu antes, né? Que é o ensino através de uma máquina. Esse não, ele usa a inteligência artificial para auxiliar um professor nos recursos, principalmente no ensino da matemática, né? Em como o professor pode utilizar esses recursos para o ensino da matemática, que o ensino para o ensino fundamental, né? Para as primeiras séries ou as séries mais até o nono ano, o ensino fundamental, né? Então, que o ensino de matemática muitas vezes ele
A matemática é considerada assim uma disciplina, às vezes, de entendimento para algumas pessoas, né? Mais difícil, né? De raciocínio e tal, né? Então, usar esses recursos do Teacher Advisor são interessantes e tanto para o professor como para os alunos. E o Diga-E, né? O Diga-E é um aplicativo para gestores públicos, então, prefeito, governador, presidente e tal, né? Principalmente para o executivo, que diz para esse administrador, né, para o prefeito, por exemplo, sobre todas as atividades da gestão. Por exemplo, assim, quero saber ali na Secretaria da Educação, da Saúde, de Finanças, o que está acontecendo e tal. Ele usa esse aplicativo para ter respostas, né? Ele faz perguntas e ele fornece as respostas. Bem legal, bem legal. Se fosse bem utilizado, talvez a gente tivesse gestões melhores, né? É que hoje em dia tá difícil, né? As gestões em geral. E tem o For All, né? For All permite que os usuários, né? Façam várias coisas. Então, reserva em restaurante, paga a conta, marca consulta, cabeleireiro, manicure, pedicure, né? Qualquer coisa. Basta que você tenha esse aplicativo, posso pagar conta, né? Estacionamento, pedir comida, ele faz de tudo um pouco. Então, isso que é legal porque assim, ó, imagina que eu tenho lá um aplicativo para comida, tenho um aplicativo para sei lá, para marcar consulta, tem um outro aplicativo para isso. O For All faz tudo com um aplicativo só. Isso que é legal, né? É um aplicativo para fazer várias coisas com um só aplicativo. Esse é o grande diferencial dele. E claro que usa inteligência artificial para isso, né? Óbvio. E um dos grandes usos de inteligência artificial é na medicina. Alguém aí quer ser médico de vocês? Quem? Isa? Que legal. Legal. É. Mas ela vai ser médica. Ótimo. Né? Então, é importante entender, né, o uso da inteligência artificial na medicina e o que o médico tem que fazer. Né? Hoje, a medicina tradicional talvez não esteja tão preparada, né, para entender, né, esse uso cada vez maior da inteligência artificial no tratamento de doenças, né? Imagina que uma inteligência artificial ela é capaz de auxiliar, né? Ela combina, por exemplo, tudo que existe na literatura médica. Você carrega junto com os dados clínicos do teu paciente, por exemplo, e ele já te sugere, ele sugere para o médico quais são as possíveis abordagens terapêuticas. Claro, nesse caso, é o médico que define qual é a abordagem, certo? Mas esse aplicativo, né? Ele faz, ele pode te sugerir e, inclusive, te dizendo quais são os possíveis efeitos colaterais e os riscos para cada alternativa. Mas, claro, aí, nesse caso, cabe ao médico escolher, certo? Ele te dá todas as possibilidades. Imagina que legal, né? Imagina quanto o médico demoraria para avaliar isso, indo buscar os dados na literatura médica.
coisa que uma inteligência artificial faz rapidinho aí, né? O médico pode fazer isso sozinho? Pode, mas ele vai demorar muito mais tempo do que vai demorar uma inteligência artificial para fazer isso. Diagnóstico, essa é uma das áreas que eu tenho a impressão, isso é uma coisa que eu tenho a impressão, né? Que no futuro, né, os diagnósticos, ou pelo menos, hoje o que acontece quando você vai no médico, né? Você vai no médico, você tem lá um conjunto de sintomas. O que você sente? Ah, eu sinto, sei lá, dor de cabeça, tontura, barará, barará, barará. O que o médico faz? Diz, ó, eu vou te pedir uns exames, certo? Isso pode ou não pode ser feito por uma máquina? Com certeza isso no futuro vai ser feito por uma máquina, né? Ok, depois você pode até analisar os resultados e dar as possíveis alternativas, e aí você já vai pronto para o médico, certo? Você já vai pronto lá para o médico. Então, o médico ele vai ser uma pessoa mais humanizada e menos técnica. Por quê? Porque grande parte da técnica vai estar ligada a essas máquinas, né? A grande parte da técnica. Agora, assim, ó, mas como que esses dados vão parar dentro desses bancos de dados? Tem uma pessoa estudando isso, tem um cientista estudando isso. É isso que a Mayara estava dizendo antes, né? Vai ter sempre alguém, tem que ter alguém para colocar os dados lá dentro, né? A máquina não vai fazer pesquisa científica, né? Não vai estudar as doenças. Pode até, vai ajudar muito os médicos e cientistas, né? Mas alguém vai estudar, alguém vai precisar colocar esses dados lá dentro, certo? Mas esses bancos de dados, por exemplo, hoje já existe para a área de dermatologia, né? E na ortopedia, né, já existe um banco de imagens que consegue fazer comparação, por exemplo, né, de exames, esses exames de imagem, consegue fazer comparação e fazer o diagnóstico com precisão maior do que o próprio médico, certo? E consegue... dizem, né, que essas ferramentas aí vão... essas ferramentas de associação de sintomas podem fazer um diagnóstico mais preciso e mais rápido, certo? Esses dispositivos que alertam sobre o quadro de saúde do paciente. Hoje se usa muito isso quando tem um paciente internado, né? Então, tu usa ali um aplicativo, um gadget, que às vezes está ligado ao paciente que está internado num hospital e que está ligado, por exemplo, ao próprio médico, que está passando informações aí para o médico, para o posto de enfermagem, né? Sobre a situação do paciente, que você consegue monitorar isso à distância. Mas existe também essas pulseiras inteligentes, né? Hoje a gente consegue ter várias funções aqui ligadas à saúde. Mas isso também você pode ter um aplicativo aí no seu celular que vai informar. Existem aquelas bombas automáticas para quem é diabético, que mede o teu nível de insulina e libera a quantidade mede o teu nível de glicose e libera quantidades de insulina de acordo com a medição que fez. Sério, essas coisas são tecnologias incríveis que ajudam, né? Esses aplicativos, eles estão te monitorando, por exemplo, um paciente, a condição, por exemplo, assim, ó, do diabetes, de pressão,
né, de batimento cardíaco e tal, e podem até te dar um alerta, por exemplo, você precisa ir para você precisa, sei lá, ir para o hospital, ir para a emergência, né? E resultados precisos, né? A precisão de resultados, que já existem softwares capazes de determinar sozinhos, sem ajuda de médico nenhum, né? As imagens da retina. Claro que, por quê? Porque ele tem um banco de dados. E que com índices de acerto muito grandes, maior do que o dos médicos especialistas, certo? Então, existem já, por exemplo, sistemas sendo desenvolvidos para resultados precisos e diagnóstico para mamografia, por exemplo, certo? Para exame de mamografia. Pensa que legal, você faz a mamografia e já sai dali com o diagnóstico, inclusive. Olha que legal. Claro que depois você vai procurar o médico e tal, para saber tratamento. Você tem câncer, beleza, vai lá para o médico, ver qual é o tratamento, certo? Mas o diagnóstico ele já te deu, certo? E as cirurgias, né? Cirurgia é hoje já existe, né? Já existem cirurgias que são guiadas, né, por um médico, um robô que é guiado por um médico que faz uma cirurgia, certo? E tem, né, também a expectativa de que a utilização de robôs sem o médico, que ele conduza uma cirurgia sem o uso de um médico presente, é bastante promissor. Pode ser que isso aconteça, certo? Hoje, em geral, tem um médico que está guiando um robô para fazer cirurgias. Isso tornou bem preciso, às vezes é menos invasivo, né? Você coloca um robô lá para dentro para fazer uma pequena intervenção. Tem muita coisa na área cardíaca, né? De desentupimento de veias, e essas coisas que são feitas com o auxílio de uma câmera e um robô, que fazem isso sendo menos invasivo do que você abrir toda a pessoa para olhar tudo que tem dentro. É bem interessante isso, no uso da medicina. Então, quem aí vai fazer medicina, dá uma olhada em como é que é o desenvolvimento de toda a tecnologia de inteligência artificial para uso na medicina. E isso tende a evoluir e a substituir não, auxiliar muito, né? E tornar os diagnósticos muito mais rápidos. Que assim, por exemplo, assim, se você tem um diagnóstico feito por máquina, ele é muito mais rápido do que você ficar, sei lá, esperando a consulta daqui 1 mês, 2 meses no médico, né? E depois ainda ter todos os exames para fazer, para marcar, voltar no médico e etc, etc. Certo? Isso é para auxiliar, é para fazer. A gente tem cada vez mais gente, né? Mais pessoas, a medicina cada vez mais avançada, mas a gente precisa fazer chegar esses avanços da medicina a todas as pessoas, certo? Beleza, turminha? Tudo certo? Então, assim, resumindo, fala, Samuel. Resumindo, né? A inteligência artificial faz parte, sim, da nossa vida, certo? Faz parte já. E é importante que a gente observe e cada vez mais, até como empreendedores, tanto nos nossos negócios como nas nossas carreiras aí, né? Para quem vai fazer uma engenharia, nossa, precisa estar muito atento com inteligência artificial, com o uso da robótica, né? Que está cada vez mais próximo, né?
Isso. Vamos ver um filminho para relaxar? É bem curtinho, prometo para vocês, tá? Depois nós vamos para atividade, tá bem? Bem legal, sobre a inteligência artificial, é bem curtinho também.
isso, né, gente? A gente nem se dá conta às vezes, né? Mas está lidando aí com inteligência artificial no nosso dia a dia para fazer coisas, as mais variadas coisas da nossa vida aí, tá? Vamos lá então para a atividade do dia. É só uma perguntinha bem simples. Então, assim, ó, como a inteligência artificial poderia ajudar o seu negócio, tá? Tenta imaginar de que maneira a inteligência artificial poderia ajudar no teu negócio, certo? O que eu poderia fazer, ou de que maneira, né, a inteligência artificial, nem que seja, sei lá, o uso do GPS, por exemplo, que é uma funcionalidade que já existe, certo? O uso de um chatbot, não sei, né? Como que eu poderia utilizar a inteligência artificial para ajudar o teu negócio, certo? O que eu poderia fazer qual das funcionalidades da inteligência artificial poderia ajudar o seu negócio? Beleza? Entendido? Bem facinho, né? Dá para sair. Tchau, tchau. Tô esperando as atividades. Boa semana. Boa semana, turma. Tchau, Camila. Para você também. Tchau, boa noite.